uma publicação, não me lembro de qual grupo lá do Irã, se foi qual autoridade, eles dizem o seguinte: Trump, você sabe como a guerra começou, mas você não sabe como vai acabar. É o que eles publicaram. Vão cumprir? Não, não sei. Também é muito falastrão, é muita conversa fiada dos dois lados. Eles também falam muita besteira. A vingança virá, né? A mãe de todas as batalhas, o Iraque falava. Se você olhar, Glauber, por trás das ações do Trump, tudo é dinheiro. Por exemplo, por que ele criou a guerra tarifária? Para equilibrar o comércio dos Estados Unidos, que é deficitário. Os Estados Unidos têm déficit interno e déficit externo. E nós temos que aprender a olhar essas coisas com essa imparcialidade, com este entendimento, com o olhar de analista e não de torcedor. Porque, do contrário, vai se viver sempre procurando justificativa para coisas que não tem o que justificar. Volta à questão do Trump com a Ucrânia e a Rússia. Hoje, obviamente, o Trump fechou os olhos para a Ucrânia. Está deixando a Ucrânia ser bombardeada. Por quê? Porque não interessou confrontar a Rússia. Não tem meios militares para confrontar a Rússia, não tem meios econômicos. Então é preferível deixar isso para lá. Está errado? Não. Estado tem interesses, não tem amigos. Somente isso. E no Irã, ele chegou à mesma conclusão? Ele já sabe dessas limitações que eu coloquei, as limitações do domo de ferro, as limitações da munição. Ele também sabe que ali pode se transformar no novo Vietnã ou no novo Afeganistão. Lembrando, quem acha que os Estados Unidos é invencível, perdeu no Vietnã, perdeu no Afeganistão, aquela saída é horrorosa, assim como a Rússia perdeu no Afeganistão. Eu gosto de mostrar que os dois, tá, para não parecer que eu estou puxando para um ou para outro, os dois perderam no Afeganistão, tá certo? Então, não é assim, não existe um poder invencível, isso é coisa de torcedor, né? O cara que acha que o time dele torce para um time e acha que o time sempre ganha. Não, vai ter campeonato que ele ganha, vai ter campeonato que ele perde. Isso é da natureza. Nós temos aquele ditado, né, no Checkmate Global, você sabe disso, né? Só se desilude quem se ilude. Se você vai se iludir, você vai se desiludir. Entendeu? Aqueles que estão precisam idolatrar um líder, criam mitos, criam essa idolatria a um ser humano, né? Vão ter desilusões, porque é um ser humano. Olha só, vou falar dois outros exemplos. No início do governo falou, vamos auditar o Fort Knox, não foi? Eu quero ver o que tem dentro do Fort Knox. Está lá, declarações dele e na época do Elon Musk. Ele foi ao Fort Knox? Não. Por quê? Porque alguém disse para ele como as coisas acontecem. Depois falou assim, vamos abrir a lista do Epstein. Abriu. Inclusive o Elon Musk fez aquela publicação disse que naquele ele tá dia. lá, né? O Elon Musk fez uma acusação, né, bem estranha, dizendo que ele está na lista do Epstein, que o Trump está, e ninguém apurou. Então, assim, a vida real é diferente do sonho. A vida real é diferente do que se deseja. Você não pode confundir seus desejos com a realidade. Porque o jogo do poder é um jogo pesado, é um jogo que não tem muitos princípios nem parâmetros. Então, se você colocar neles, nos peões, porque eles não mandam nada, ok? Se você colocar nesses peões a sua esperança de felicidade, você vai ter dificuldades. E vai ter dificuldades. E eu, lá no Checkmate Global, eu mostro quem são as duas correntes que financiaram a campanha do Trump. Quem paga o jantar, escolhe o cardápio. Ponto. E é assim. Professor, agora nós saímos de um cenário, um horizonte de uma eminente terceira guerra ou uma guerra maior, para um outro cenário onde houve um equilíbrio de forças, né? Então, o Trump se manifestando como muito poderoso, e ele ainda faz isso, né, na sua comunicação. O senhor está apresentando para a gente vários fatos que mostram que a realidade é bem diferente do que é falado, do que é contado. Então, eu estou entendendo que
em vez da gente ir para um ambiente de terceira guerra ou de um checkmate global, nós estamos indo para um momento de estabilidade momentânea. É isso? Não, nós estamos caminhando para o checkmate global e ele deve ocorrer, essa fase pior. Não é fim do mundo, não. Não é terceira guerra que vai aniquilar a humanidade, não. Eu expliquei, inclusive, no outro vídeo, eu não me lembro se é o 150, 149, o checkmate global é como o cheque no xadrez. É aquele momento em que uma jogada é feita e ninguém mais consegue se movimentar dentro daquelas regras. Ok? Então, checkmate, não tem mais movimento. Você precisa reiniciar o jogo ou não ter mais jogo. É o que vai acontecer e nós estamos caminhando rápido para isso. Na verdade, todos esses movimentos, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, seja a guerra tarifária, seja o endividamento global extraordinário dos Estados Unidos, seja a desdolarização, seja o rebaixamento do rating da dívida dos Estados Unidos, seja a falta de lastro à moeda, seja a Alemanha em recessão, seja a França sem dinheiro até 2027, dito pelo próprio Tribunal de Contas da França, que ela não tem mais dinheiro para chegar a 2027, seja pela quebradeira da Europa, seja pela Rússia, a qualquer momento perder a paciência e apertar algum botão, porque Putin está sendo pressionado dentro de casa violentamente, com já alguns falando em destituir o Putin se ele não declarar estado de guerra, seja o Xi Jinping na China também tendo questionada o seu poder pelos príncipes, que é um grupo que tem lá, por causa da recessão e da diminuição da economia chinesa, seja por todos esses fatores, nós caminhamos inexoravelmente para o checkmate global, que vai acontecer agora no segundo semestre, provavelmente. Veja, nós não somos videntes, nós trabalhamos com probabilidade de ocorrência do fato. A probabilidade de ocorrência do checkmate global no segundo semestre é muito alta. Então, não haverá nenhum tipo de trégua. Isso que Trump colocou agora é, como eu disse, é uma tentativa de parar aquilo que ele começou. Aliás, hoje eu li uma publicação, não me lembro de qual grupo lá do Irã, se foi qual autoridade, eles dizem o seguinte: Trump, você sabe como a guerra começou, mas você não sabe como vai acabar. É o que eles publicaram. Vão cumprir? Não sei. Também é muito falastrão, é muita conversa fiada dos dois lados. Eles também falam muita besteira. A vingança virá, né? A mãe de todas as batalhas, o Iraque falava, né? Os dois lados são assim, são falastrões, mas dentro do contexto do checkmate global, essa resultante no segundo semestre é inexorável. E como seria isso, professor? Porque o segundo semestre é agora. Tá aí já. O checkmate. Eu tenho um vídeo onde eu explico que, principalmente, nós vamos ter uma questão financeira. Os Estados Unidos não tem. Se você olhar, Glauber, por trás das ações do Trump, tudo é dinheiro. Por exemplo, por que ele criou a guerra tarifária? Para equilibrar o comércio dos Estados Unidos, que é deficitário. Os Estados Unidos têm déficit interno e déficit externo. Ele compra mais do que vende na sua balança comercial e ele arrecada de tributos menos do que ele gasta. Os Estados Unidos têm um déficit gêmeo. Então, a busca do Trump é de tentar equilibrar isso, que ele não vai conseguir. Okay? Por quê? Porque o PIB dos Estados Unidos, 70%, 80% do PIB dos Estados Unidos é consumo, é intangível, não é coisa sólida. Né? A manufatura, as coisas sólidas estão na China. Nós temos aí a corrida pela IA. Nós temos um monte de situações que levam a crer que os Estados Unidos terá problemas financeiros nesse segundo semestre. Tanto que já está tendo seu rating diminuído. Tem uma dívida de 37 trilhões para um PIB que não passa de 30 e a maior parte desse PIB não é tangível. Tem déficit gêmeo. Ele não vai conseguir, pela eternidade, financiar esse déficit. A China está vendendo seus títulos, está com a menor posição de títulos nos últimos 17 ou 18 anos. À medida que os investidores não se interessam ou não procurarem os títulos, os Estados Unidos vive de pegar dinheiro para financiar sua dívida. Ele não tem recursos. Ele precisa financiar sua dívida vendendo títulos.
ok? A briga entre o Trump e o Fed, Federal Reserve, né, é em função desses problemas. Aí está mais um ponto, por exemplo, tem tantos, mas vamos mais um ponto. Ele disse ao Powell, que é o presidente do Federal Reserve, né, que tinha que baixar os juros, etc, etc. O cara disse que não ia fazer. Aí ele disse que ia demitir o presidente do Fed. Aí o Powell disse assim, ele não pode me demitir, pela lei, ele não pode me demitir, eu vou até o final do meu mandato. Aí o Trump publica, se eu quiser ele sai rapidinho. O cara ignora, continua a fazer o que ele quer e não o que o Trump quer. Aí o Trump vai e o convida para ir na Casa Branca. E ele, antes de ir, fala assim, eu não pedi para ir na Casa Branca. Ele que me convidou. Eu nunca pedi a presidente nenhum para ir na Casa Branca. E quando o cara sai da reunião com o Trump, ele fala assim, a política monetária continuará a ser conduzida por mim do jeito que a gente quer. Está lá nos meus vídeos. Está lá, é só você entrar na internet. E o Trump fez o que com o cara? Nada. Nada. O presidente do Federal Reserve continua lá fazendo a política que ele quer fazer monetária, porque cabe, pelas leis, a ele definir a política monetária. Então, o Trump tem isso, ele vai, investe, pressiona o cara, mas ele não tem carta na manga. Ele não tem o poder de demitir o cara. Aí o cara não cede. Faz o quê? Esquece o assunto. Então, voltando ao checkmate global. Essa situação é insustentável. Se você somar ao passivo dos Estados Unidos, além da sua dívida governamental, mais os passivos já comprometidos com Previdência Social, Medicare, etc., isso são trilhões de dólares, que não são financiáveis. Você precisa de investidores para financiar. Nós vamos para uma situação difícil. E volto a dizer, se você observar as ações do Trump, é sempre uma busca por recursos. E nisso ele está certo, ele está correto. Ele quis parar a guerra da Ucrânia, por quê? Porque ele não pode mais botar dinheiro na Ucrânia. E aí ele vai para a Ucrânia e diz o seguinte, olha, todo o dinheiro que eu colocar aí, eu quero algo em troca. Eu quero suas terras raras, eu quero seus minerais. Porque eu não posso mais botar dinheiro a fundo perdido. Aí faz um acordo com a Ucrânia, onde todo o dinheiro que ele colocar lá é convertido para um fundo, né, onde os minerais ucranianos vão ser a garantia. Aí ele olha para o resto da Europa e fala, cara, eu preciso de dinheiro dessa gente. Olha lá, acordo tarifário, eu preciso de dinheiro, O tempo todo, a tônica... Por que Elon Musk teve um desentendimento com ele? Vários pontos, mas um deles. Porque ele mandou um orçamento para o Congresso que aumenta o déficit, ao contrário do que deveria ser. E foi desde o início que o Elon Musk criou o Doge para conseguir 1 trilhão, que era o objetivo do Doge, 1 trilhão de economias. Né? Então, no fundo dessa confusão toda, existe uma questão de dinheiro, que é normal em poder. Então, nós temos essa questão que não se sustenta, nós temos a disputa pelo poder, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, e tudo isso está convergindo para momentos decisivos no segundo semestre. Agora, a moeda, o dólar vem se enfraquecendo, né? Então... Sim, a participação do dólar nas reservas mundiais caiu agora para 54%, alguma coisa assim. Pois é, então, é estratégico para o Trump que o dólar se enfraqueça? Porque... O Trump... pode falar. É uma pergunta, você quer que eu responda? Sim, porque parece que é estratégico para ele. Ele precisa que o dólar dê fique mais barato. Mas aí são coisas distintas. Uma coisa é você ter uma moeda que é o parâmetro de troca mundial, é a reserva de todos os países, que todos mantêm e procuram a sua moeda. Isso é um caso. Outra coisa é valorizar e desvalorizar essa moeda para fins de câmbio, a fins de comércio exportar e importar. Bom, vamos lá. A importância do dólar no sentido de fortaleza como moeda de reserva tem se enfraquecido paulatinamente.
já foi muito alto, 80%, hoje é 54%, 56% das reservas dos países. Quem cresceu muito foi o ouro. Eu falo disso lá no 149, então mostro lá no levantamento do Banco Central Europeu. Quem aumentou muito foi a participação do ouro nas reservas dos países, okay? Que é típico de países que estão vendo crise para frente comprar ouro e, ao mesmo tempo, se desfazendo do dólar. Isso é um ponto. Outra coisa é algo que ele comenta, não é ele, né? O Bessent, etc., pessoal, que quanto mais o dólar é valorizado na questão cambial, não como reserva, moeda de troca, mas na questão cambial, isso encarece as exportações dos Estados Unidos. Ele gostaria de ter um dólar menos valorizado, porque ele está excessivamente valorizado. Ele está correto nessa visão. Ele está correto nessa visão, né? Ele precisaria, para melhorar, para incrementar as exportações dos Estados Unidos, para trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos, ele precisaria de ter uma moeda numa paridade de câmbio mais vantajosa, tornando os produtos dos Estados Unidos mais baratos no exterior. E ele está correto nessa visão. O problema é como fazer isso. Veja bem, a China manipula o câmbio. Ela é uma manipuladora quanto mais, né? E aí ela torna os produtos dela baratos, primeiro por uma questão de custo interno, né? A mão de obra lá é muito barata, etc. Mas também porque ela manipula o câmbio e os subsídios. Você quer ver um evento que está acontecendo agora, Glauber, e pouca gente está notando? A China está invadindo o Brasil com carro elétrico. Okay? 22 mil carros elétricos agora, do início do ano para cá, foram desembarcados no Brasil, com subsídio. Então, você vai lá, vai ver um carro lá da BYD, baratíssimo. Só que e o futuro, como é que vai ser? Esses são os carros que a Europa e os Estados Unidos taxaram e eles tiveram que realocar aqui no Brasil. A China tem práticas de comércio consideradas, digamos assim, desleais. Então, o Trump precisa equacionar isso. Nisso aí ele está correto. Muitas coisas que o Trump faz, eu não tenho nenhuma discordância em relação ao objetivo final. Eu não acho que a forma como ele faz é aquela que vai gerar o resultado, entende? Ele precisa equacionar a economia dos Estados Unidos? Precisa. Ele precisa resolver o problema da dívida dos Estados Unidos e dos déficits? Precisa. Mas a forma como fazer isso não será provocando o antagonismo, não será humilhando os demais, dizendo que fulano é fraco, que fulano tem que se render. A América é linda, a América é maravilhosa, o orçamento é sempre grandioso e bonito, tudo é bonito, entende? Então, isso é um problema, a maneira, o modus operandi é que é o problema. E dá a interpretação que é poder, que ele é muito poderoso. Então, dá a interpretação que os outros temem, né? Os outros temeram a força dele. Exatamente. E aí é uma questão de estilo, é uma questão pessoal. Ele tem esse estilo de lidar, e ele está levando para o governo um estilo de lidar no mundo dos negócios que talvez funcione no mundo dos negócios, mas não funciona na geopolítica, porque eu já falei num vídeo. Na geopolítica, todos sabem as cartas que você tem na mão. No mundo dos negócios, não. Talvez tem não blefe, saibam. Né? Mas na geopolítica não tem blefe. Não adianta falar, eu vou fazer a Rússia assinar um cessar-fogo com a Ucrânia. Não adianta, não assinou e não vai assinar. Entendeu? Não adianta blefar, você não vai fazer. Agora a União Europeia, a China, todo mundo vai ter que assinar um acordo comercial comigo. Não assinaram. Não assinaram. Então, assim, não adianta você levar para a geopolítica um estilo privado de negócios. Entende? Deixa eu te pedir uma coisa. Eu vou colocar eu estou no celular, que eu estou em viagem, né? Eu vou pegar o carregador, que eu vi aqui um aviso de que já está no vermelho. Me dá um segundo. Maravilha. Deixa eu falar aqui com o público em casa. Ó, você que tá aí, mano, volta. Só eu na tela, por gentileza. Você que tá em casa, cara, e tá estranhando porque não tá tendo react, né? Nós mudamos a programação, né? Para poder gravar hoje com o professor, dados os últimos acontecimentos. Então, estamos aqui tendo o privilégio de ouvir o professor Vale na segunda-feira, né? Num final de semana aí conturbado aí pro mundo.
desse ataque dos Estados Unidos ao Irã e depois do Irã e as bases no Catar, né? E um possível cessar-fogo anunciado pelo Trump hoje, né? Hoje à noite, segunda-feira, dia 23 de junho.